Seja bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina para essa semana. Hoje a gente quer mostrar para você outros recursos que você encontra na nossa página adventistas.org/pt/Escola Sabatina. Você acompanha aí no seu computador, descendo com o mouse, a opção Encontre uma Igreja. Se você digita ali uma cidade, um bairro próximo onde você está e você clicar no botão Encontre, você vai achar várias opções de igrejas adventistas perto de você. Se você continuar descendo, tem uma outra opção chamada Pôr do Sol. Você pode trocar e colocar sua cidade e você vai saber qual o horário certo do pôr do sol para esse sábado. A gente quer mandar um abraço muito especial para aquelas pessoas que curtem a nossa página no Facebook, Escola Sabatina Oficial. Principalmente para aqueles que já compartilham as nossas imagens que postamos semana a semana. A gente quer mandar um abraço especial, por exemplo, para o Gustavo Botelho Silva, para o Gal Borges e também para a Josiane Alves, pessoas que sempre compartilham as nossas informações no Facebook. Agora a gente vai deixar você com o pastor Edson Schocker e o esboço da lição. Estamos muito felizes de estar juntos para comentar o esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 10 e o título da lição é A Lei de Deus. Para comentar essa lição está o Dr. Adolfo Soares, que é professor de Teologia na Universidade Adventista aqui em São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Também está conosco o pastor Carlos Steger, quem é o autor da lição da Escola Sabatina deste trimestre e também é o diretor do programa de teologia na Universidade Adventista de Argentina. Bem-vindo, Dr. Steger. Um prazer para mim acompanhá-las. Vamos a orar para que Deus possa guiar-nos nesse estudo. Nosso querido Pai, obrigado por esse momento de estudo, de reflexão na Tua Palavra. Ajude-nos a que tenhamos percepção e sabedoria para compreender a Tua lei e para viver os Teus mandamentos no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um universo harmonioso depende de consistência. A lei da gravidade, por exemplo, se aplica igualmente de manhã e de noite, em fevereiro como também em setembro, em Amsterdã e também em São Paulo. A engenharia não poderia funcionar sem a segurança das leis naturais. A imutabilidade da lei espiritual, da mesma forma, tem aplicação universal, onde crê que a legislação humana tenha revogado a lei divina, a moralidade sofreu muito. No entanto, as leis divinas continuam inalteráveis. A legislação humana oscila, influenciada por opiniões humanas, imprevisíveis e pressões sociais. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O foco da lição desta semana é reconhecer que a coerente lei de Deus proporciona estabilidade e segurança. A graça de Deus torna possível viver em harmonia com as disposições de sua lei. Isto é o que nós vamos estudar nessa semana. Vamos à próxima parte do nosso esboço. Nesta parte da compreensão, nós vamos tocar dois assuntos: o caráter imutável de Deus e também de sua lei, por supuesto. E também vamos falar um pouquinho sobre algumas aplicações específicas da lei permanente de Deus. Em Mateus capítulo 5, há uma sequência de temas no contexto do Sermão da Montanha. O que significa o fato de que a lei está no meio desse ensino de Jesus, pastor Steger? É muito interessante como Jesus organizou o Sermão do Monte. Ele começou apresentando o que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são simplesmente os passos para ingressar ao reino de Deus. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes de espírito. O primeiro requisito para acercar-se a Deus, reconhecer nossa necessidade. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, aqueles que estão arrependidos, que têm tristeza por haver pecado. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não somente reconhece sua indignidade, humildes,
não só reconhecem seu pecado e choram por haver pecado, mas também têm fome da justiça de Cristo, aceitam a Cristo como seu Salvador. E assim temos aqui os passos para chegar a ser um seguidor de Jesus. Depois que você aceita Jesus, tem os textos que falam do cristão como a sal da terra, a luz do mundo. E recém depois de isso é que aparece a lei. A lei não está ao começo. A lei não é para aquele que ainda não está entregado ao Senhor. A lei é a norma de vida para aquele que já está como discípulo de Jesus. Para mim é muito importante compreender por que Jesus colocou aí a lei e não antes. Primeiro está a graça, que aceitamos a Jesus, e depois a lei. Uma consequência natural. Não é assim? Exatamente. É aquilo que marca como vive o cristão. Agora, interessante, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a lição fala um pouquinho sobre isso, falando sobre o divórcio, por exemplo. Imediatamente depois do divórcio, Jesus encara um grupo de crianças que querem tocar Jesus, querem se aproximar de Jesus. Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo a eles, por que vocês se impedem que eles se aproximem de mim? Porque há uma relação, qual é a relação de um com o outro nesse sentido? E isso também é muito interessante. Não é casual que está uma coisa depois da outra. O divórcio afeta a família. E Jesus, quando os fariseus perguntaram se é correto, se é lícito o divórcio, ele diz, ao princípio não foi assim. Não é o plano original de Deus. E depois de aquilo, Jesus aceita as crianças e então diz, eu estou lendo agora Mateus 19:14, Jesus diz, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Como os pais podemos impedir que as crianças vão a Jesus? O divórcio é um dos maiores impedimentos para que os filhos vão a Jesus. Eles são afetados de uma maneira profunda, né? Sim. Dificilmente eles vão compreender o caráter do pai quando eles veem seus pais numa crise daquela. É difícil levantar a moral espiritual de uma criança que sofre esse quebrantamento da lei. Agora, só Deus, né? Por isso Jesus disse, se vocês impedem com o divórcio, vir a mim, mesmo assim eu vou receber. Eu imagino que Deus tem um empenho muito grande em cuidado por essas crianças que não têm nenhuma culpa, né? Mas os pais tomam decisões erradas, terminam afetando a fé deles. Agora, vamos a falar um pouquinho, o que reflete o fato de que a lei de Deus não muda? Exatamente, como afeta a fé dos cristãos o fato de que se contrasta que Deus é um Deus inconstante, alguns falam, e que muda constantemente. Não é assim, né? De maneira alguma. Nós percebemos na palavra de Deus que Deus é constante, Ele não muda, Ele é constantemente benevolente, paciente conosco, o seu caráter não muda. Ora, se Deus não muda e o seu caráter não muda, a lei também é permanente. De modo que quando nós vamos à lei moral dos 10 mandamentos, nós podemos olhá-la como elementos que ainda têm validade para a nossa vida. Claro, porque se mudaria a lei, mudaria o caráter de Deus também, né? Porque exatamente. A lei é o reflexo do caráter Agora, de Deus. Imagine as pessoas que estão nos acompanhando, a inconstância, a insegurança de saber que Deus muda. O humor dele hoje é amanhã o humor dele é diferente. Que segurança que eu tenho? Então, se eu olho para Êxodo 20, o primeiro mandamento, a fidelidade, ainda ela permanece. Segundo mandamento, um culto correto ao Deus correto, ainda Deus espera isso de nós. Terceiro mandamento, reverência, ainda vale. Quarto mandamento, dia de sábado, vale. Honrar os pais, respeito à autoridade, vale. Claro. Sexto mandamento, respeito à vida. Deus espera que nós ainda respeitemos a vida. A pureza do sétimo mandamento, Deus espera que nós obedeçamos. A honestidade do oitavo mandamento, a
a honestidade, não furtarás. Depois do 9º mandamento, a veracidade. E finalmente o 10º mandamento, o contentamento. Essas coisas não passaram de moda. Deus não muda. Seu caráter não muda. A lei é permanente. Isso nos traz segurança. Talvez por isso o diabo se empenhou em destruir a lei, né? Porque destruindo a lei, ele desequilibrava a relação da humanidade com Deus. Correto. Porque ele faz pensar a muita gente que no Novo Testamento há uma lei diferente e no Antigo Testamento há uma lei diferente. E agora vai ser assim. Há um texto interessante em Eclesiastés, e Salomão fala um pouquinho sobre isso, de que Deus estabelece as coisas eternamente e lo faz assim para que as pessoas temam a Deus, tenham respeito de Deus. Exatamente. As leis de Deus, as promessas de Deus são constantes e essas são garantias de que nós podemos continuar confiando nele, porque ele disse e vai se cumprir. O trimestre passado nós falamos amplamente da lei e ficou bem claro. Agora, este é um ensino fundamental de Jesus. Como o pastor Stegger falou, não é a coisa com que Deus começa o discurso, está no meio, com parte de um grupo de doutrinas e pensamentos que não estão separados um com o outro. Vamos a passar à segunda parte ou à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O que lhes parece se nós podemos aplicar um pouquinho essa lição prática da lei, um pouquinho mais para nós, não tanto para as pessoas que nos rodeiam. Algumas vezes, nós lendo a Bíblia, nós dizemos, se esse mandamento lê tal pessoa, mas todos os mandamentos são para nós, é uma bênção para nós. Vamos pôr um exemplo. Não adulterarás, não roubarás, etc. Aí não faças, não faças. Doutor Stegger, por que aqui especificamente fala a Bíblia de não fazer e por que não é ao revés? Aunque parece um pouco negativo, é a forma mais clara de Deus de dizer isto é bom, isto não é bom. Olha que são 2 palavras, mas está tudo claro. Deus não precisou dizer muita coisa para que nós entendamos. E é para nossa proteção. Agora, podemos dizer, por exemplo, em vez de não roubar, por que não começar a pensar assim? Ser honesto. Como já falou o doutor, né? Ser honesto ou ser puro. Eu vi que esses mandamentos aplicados eram mais do lado positivo. É uma forma de aplicar a nossa vida prática. Agora, de que forma podemos experimentar a alegria da observância dos mandamentos de Deus? Quando uma comida não é agradável, teu corpo, teu paladar o rejeita, não quer comer, não te passou? Quando um mandamento não é agradável para teu paladar, é porque você está rejeitando aquele mandamento. Teu coração natural do ser humano não permite que você aprecie aquele mandamento, porque te acusa. Por isso que Deus muda o coração para que ame a lei de Deus. Por isso que Deus muda o paladar para que nós apreciemos, temos prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Talvez o que nós temos que pedir a Deus é que Deus mude nosso coração para amar as coisas de Deus, para amar os mandamentos de Deus, para caminhar com prazer nos caminhos de Deus. Vamos à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Uma das lições mais importantes que nossos pais nos ensinaram é poder repetir os mandamentos, decorar os mandamentos, um exercício importante para gravar em nosso coração os ensinos da palavra de Deus. Isso não significa que ao decorar eu já coloquei o meu coração, mas é uma forma de lembrar sempre que há mandamentos claros. Isso podemos fazer todas as sextas-feiras, no pôr do sol, o que te parece? Antes de poder iniciar o sábado, por que não leem os mandamentos? Um dia teus filhos vão decorar isso e nunca vão esquecer, para colocá-los não somente na memória, sino principalmente no coração. Vamos a partilhar isso? Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Nós sabemos que a observância dos mandamentos de Deus é muito importante, só que não é para salvar-nos, é como consequência dessa salvação.
nós queremos que coloque em nosso coração pobreza de espírito, reconhecimento da nossa necessidade de Deus. E que a lei de Deus possa ser prazerosa para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.